Quero saudar todos aqui, uma ótima noite para vocês. Boa noite à mesa composta aqui, boa noite aos professores. É um prazer estar aqui, né? Contribuir para que essa violência ela não continue. Nós devemos ter o respeito. Mas antes de eu falar de uma posição de uma pessoa, eu quero falar de uma posição da palavra de Deus. Espero que ninguém fique agredido ou se sinta menosprezado com o que eu vou ler. Eu vou falar porque, primeiro eu vou falar da escolha que eu fiz. Eu escolhi a Bíblia para ser a regra de vida da minha vida. Então eu escolhi a Bíblia, segui a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então foi uma escolha minha. Escolhi a Bíblia como regra de vida. E eu creio nela, mas eu não estou aqui dizendo que você tem que crer nela. Eu escolhi, prego, mas não para que as pessoas sejam forçadas a crer na Bíblia. Creio, prego, porque ela é a verdade. Mas você aceita se você quiser. Já que falamos de quê? Da liberdade de expressão. Todos nós temos, mas nós estamos falando da palavra de Deus. Eu não posso impor ela na sua vida, mas eu posso pregar. Eu não estou dizendo que o que eu estou fazendo, vivendo, você tem que viver, porque isso é o certo, porque assim não. Eu vivo porque eu creio, em particular, que isso aqui é uma regra de vida para qualquer pessoa. Por isso, eu escolhi para mim. Quero começar esse debate lendo um texto da palavra de Deus, que eu não sei se todos aqui creem na Bíblia, mas eu quero ler um texto da palavra de Deus, em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E muitos dizem assim que a Bíblia é do crente, a do católico é diferente. Não é verdade. Amém? Não é verdade, não existe isso. Isso é uma violação às verdades. A Bíblia católica e a do crente, irmão, é a mesma coisa, né? A Bíblia não é do crente nem é do católico. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos entender isso. Isso para quem crê. Para quem não crê não tem importância, porque eu não vou fazer você nunca mudar as suas ideias. Ou nós andamos juntos, então vamos viver sempre em guerra. Aquilo que eu aqui defendo, talvez não seja o que você esteja aí defendendo. Mas nem por isso nós vamos se afastar um do outro. Nós vivemos em uma sociedade de adversidade. Tem muitas coisas diversificadas e que devemos entender uma coisa. Não é porque fulano faz uma coisa. Criticar, amado, não significa, amado, impor. Criticar é criticar. Você pode fazer uma crítica a mim, da pessoa que eu sou, mas isso não vai me fazer mudar o que eu sou. Entendeu? E diz assim, em Gênesis capítulo 2, Gênesis 1, 27. É só um texto. Só uma coisa aí, daí eu fecho a Bíblia. Eu quero falar só daquilo que Deus, Ele fala na sua palavra. E diz assim, e criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea o criou. O que eu quero falar aqui? Eu estou lendo o que a Bíblia diz, que no princípio, o que é princípio, que no começo, quando Deus criou homem, se é assim, se vocês creem que foi Deus que criou todas as coisas, porque outros defendem outra tese, né? E eu não vou entrar em questão disso, porque eu sei que isso não vai nos levar a nada, desse debate. Ele tem um patamar muito alto para a gente estar discutindo coisinhas. A Bíblia defende isso, que Deus no princípio criou homem e mulher, macho e fêmea. Gênesis 2, 24 diz que Deus disse, o homem deixará a sua casa e se unirá a uma mulher. Marcos capítulo 9, Jesus disse, o homem deixará a sua casa e constituirá uma família com uma mulher. Quer dizer, isso Deus criou. A igreja evangélica, ela não é contra os homossexuais, os travestis, não. Eu vou falar a verdade, sou contra a prática, mas a pessoa em si, eu não tenho nada contra ela, porque ela é um cidadão ou uma cidadã que tem os mesmos direitos que eu tenho, que ela precisa ser respeitada. Agora, as pessoas dizem que nós não aceitamos eles, não é verdade. O homossexual, o heterossexual, nós respeitamos. Agora, a prática dele, eu discordo, pelo princípio que eu escolhi para a minha vida. Vocês estão me entendendo? Eu não estou falando que eu sou contra os homossexuais, as lésbicas, de maneira nenhuma.
Eu sou contra a prática, porque a Bíblia, a qual a regra de vida que eu escolhi, diz que é pecado. Agora, violência, maltratar, excluir, eu não concordo. Não concordo porque, biblicamente falando também, amado, os meus direitos começam quando eu respeito os teus. E o que falta é isso, é esse entendimento. As pessoas não sabem se expressar com relação a esses assuntos que não é fácil a gente lidar. Mas se a gente se conscientizar, você não precisa ser um bom entendedor, um grande estudioso para você entender certas questões. Você precisa ser simples, humilde e se entender que cada um tem o seu espaço. Se você não aceita a questão eu como evangélico, você não vai mudar a minha escolha. Como eu também não posso mudar a sua escolha sexual, de maneira nenhuma. Eu não vou. Eu apenas vou continuar batendo na tecla que eu defendo uma tese bíblica, que a prática, ela é condenável. A Bíblia diz assim, Levítico 2. Mas eu não vou ser contra jamais a pessoa que escolheu, por livre e espontânea vontade, escolheu viver assim. Quem sou eu para querer fazer leis para que pessoas do mesmo sexo não vivam juntas? Eu defendo a palavra, a prática, eu sou contra. Mas a pessoa em si, respeito, porque a Constituição nossa foi lida pela nossa colega aqui, é bem clara. Nós temos direitos. Todos nós, amados, devemos ter uma consciência que se nós procurar se separar, nós vamos crescer o campo das indiferenças. Mas se procurarmos se estreitar, porque você não pode mudar ninguém, isso é uma verdade, está também na Bíblia, ninguém muda ninguém. Se a pessoa fez uma escolha para a vida dela, você não pode mudar, então respeite. Respeitar não está querendo dizer que você está sendo omisso com aquela pessoa, não. É uma escolha da pessoa. A escola está trabalhando isso que eu estou vendo e é forte. A importância disso é que você se conscientize da educação, que isso é uma questão também de educação. Respeitar, amado, nós aprendemos isso em casa. Respeitar o próximo. E o próximo não é só o irmão meu, o pai meu, a mãe minha, não. O próximo é aquele que estiver ao meu lado. Se eu estou aqui, você é o meu próximo. Se eu estou lá em casa, os parentes, os meus próximos. Mas e o respeito? Nós vemos hoje, eu estava lendo pela internet, que é um movimento que tem crescido, um movimento que tem procurado os seus direitos, mas sempre lembrando, amado, nunca vamos conseguir direito quebrando os direitos dos outros. Se eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar. Porque muitas pessoas dizem assim, porque eu já ouço isso, dizem assim, os evangélicos, a igreja, ela não concorda, irmão, escute. Não vamos querer usar palavra de pessoas que não têm nome. Eu sempre falo, quando eu quero falar, eu falo, porque quando eu não quero falar, ninguém vai falar, porque eu não falei. Eu me expresso, e o que eu me expresso, se falei alguma coisa que feriu ou denegriu você, eu já te peço perdão. Reconheço que errei, que eu falhei, mas no momento que eu estou me expressando na condição que você tem direito e eu tenho direito, eu estou querendo dizer que eu tenho que te respeitar como você tem que me respeitar. A escola, amado, ela é uma junção que a gente vê que é onde se reúne todas as pessoas dos diferentes lugares do nosso município, aonde foi tratado aqui uma pesquisa que eu fiquei horrorizado, mas tudo bem, foi uma pesquisa, é uma verdade, mas é aqui dentro da escola que existe o quê? Diversificação. Porque fulano é mais pobre, que fulano tem uma escolha sexual, que tem que ser maltratado, esquecido. Eu não concordo com isso. Para finalizar, eu quero dizer para vocês, a posição que eu preguei no começo aqui é uma posição bíblica, que eu escolhi, mas que nunca quero jamais descer dela. Respeitarei sempre as pessoas que elas fizeram as suas escolhas sexuais,